Aleluia, glória a Deus. Muito bom estar aqui em casa, no meio da minha família, uma alegria, um privilégio, né? E como disse o João, dessa vez com a Lana, e nem sempre isso é possível, então quando a gente pode estar juntos aqui, nós estamos em casa. Uma relação de 30 anos, quando a gente veio para cá, a primeira vez, ainda em 89, né? São quase 30 anos aí. Então, a gente tinha acabado de vender uma casa e pensamos o que ia fazer com o dinheiro, aí a gente resolveu vir para cá. Ficamos aqui durante 60 dias, em 90, a gente morou aqui, 91, acho. E muito bom, a Lana estava grávida da Lídia, né? Então, a gente tem uma história muito forte com esse país, faz parte da nossa vida, da nossa construção de fé, de tudo aquilo que Deus tem gerado no nosso coração. E então, rever os amigos, estar nesse ambiente, poder estar aqui junto com o Ed. E a gente tem uma caminhada juntos, né? Eu acho que também esse é a razão da gente estar juntos aqui. Então, a gente não está aqui junto por uma coincidência, mas por uma história que vai sendo revelada na medida em que ela vai sendo contada por Deus. Privilégio também ter o Wilson conosco aqui. O Wilson, fica de pé aí, Wilson, o pessoal te conhecer. O Wilson é o coordenador executivo lá da Aliança Evangélica Brasileira. Então, a gente fez muito empenho de convidar, insistir. O Wilson deu um passo de fé, juntou o recurso de lá, está vindo às próprias custas, é importante dizer isso. Acho que é um bom testemunho, tem que ser dito. Né? Então, ele fez um esforço pessoal mesmo, ele não está sendo patrocinado pela instituição por nada. É um empenho pessoal em estar aqui. E eu creio que num momento assim forte. Eu estou aqui com uma profunda sensação assim profética de estar vivendo um tempo de Deus que testifica e revela muita coisa. Hoje, a gente, quando estava tomando café juntos, o Ed ainda brincou comigo, falou assim, eu sei que vai falar primeiro. Eu falei, não, eu já olhei lá no horário, eu falo depois e eu não vou querer mexer nisso, porque sendo assim eu vou ter mais tempo. Mas depois de toda a ministração aqui, eu estou seriamente arrependido. Mas agora não tem como voltar. E a gente sabe, né, o que é essa responsabilidade de compartilhar juntos. A gente ainda conversou um pouco ali agora sobre isso. Mas antes de repartir o que nós temos no coração, eu vou dizer uma coisa aqui que talvez assim você não entenda a primeira audição, mas depois você vai refletindo sobre isso. É que o significado, às vezes a gente perde a noção do significado, a gente fica olhando as evidências, as aparências, e a gente não tem olhos para o subjetivo, para o invisível. Na verdade, toda a vocação de Deus na nossa vida é para que a gente dê visibilidade ao invisível. Então, nós temos que ter mais sensibilidade para perceber o invisível do invisível, que é a natureza de Deus. E, na medida que a gente vai ter consciência disso, a gente vai trazendo isso à materialidade. Nós vamos dando substância ao invisível. Amém? Então, a verdadeira espiritualidade não é um esforço humano de tentar... não é um ser humano tentando ser espiritual. A verdadeira espiritualidade é um ser espiritual encontrando meios e com todo o esforço de ser humano. Então, nosso desafio é perceber o invisível e dar materialidade a isso. E não espiritualizar os momentos visíveis. Amém? Então, nós não temos que ter aqui um esforço de espiritualizar esse momento, mas de tornar o invisível de Deus visível nas nossas relações. Amém, amados? Glória a Deus. Então, o que nós estamos vivendo aqui é para compartilhar a mesma coisa, às vezes de forma diferente, com outra perspectiva, mas é muito importante entender que quando 2 ou 3 testemunhas testemunham da mesma verdade, essa verdade deixa de ser uma verdade proclamada naquilo que é a sua visibilidade, e ela passa a ser estabelecida naquilo que é a sua essência. Então, há um momento forte aqui, porque nós podemos ter mais de um testemunho a respeito da mesma verdade.
E esse é o nosso empenho. É como nós podemos ser um sim e um amém. Nós temos uma dificuldade, nós vamos estar falando aqui sobre identidade, paternidade e identidade, é que às vezes nós somos, Paulo mesmo diz isso, às vezes nas nossas reuniões, vamos deixar o Espírito de Deus ministrar o nosso coração. Às vezes nas nossas reuniões, nós somos uma reunião de individualidades e não o encontro de uma consciência. Então, às vezes a gente se reúne para celebrar a satisfação dos indivíduos e não nos encontramos para ter uma consciência comum, o mesmo entendimento. Amém? Que possa se expressar de várias formas. Então, a gente tem a tendência de achar que nós é plural de eu. Então, a gente costuma achar que nós é plural de primeira pessoa. Então, a gente costuma achar que nós é um conjunto de vários eus. E aí a gente está aqui tentando espiritualizar de modo que todo eu aqui seja satisfeito. Então, um eu vai estar satisfeito, o outro eu, e todos os eus aqui saem satisfeitos. Não. Nós não é plural de primeira pessoa. Nós é a primeira pessoa em plural. Então, nós não é conjunto de eus. Nós é um encontro de não eu. Amém? Amém? É quando os não eu se encontram. Glória a Deus, amado. Amém? E isso é um nós. De modo que um vai potencializando o outro, no fim é tudo um só. Amém? Então nós vamos dar testemunho da mesma verdade. Às vezes numa percepção, mas é para que a glória de Deus se revele. Porque a palavra de Deus diz que em Deus nós temos o sim pelas suas promessas, mas também em Deus nós temos o amém para a glória de Deus. E às vezes nós temos tido um encontro de vários sims e nenhum amém. E aí nós temos muito poder no nosso sim, mas nenhuma glória, porque ninguém disse amém. E amém não é para que o meu sim seja. Amém é para que o sim dele seja. Então aqui nesse momento eu vou ser só o amém. De um sim. Glória a Deus, amado. Então Deus colocou uma palavra sim. E agora Ele coloca uma palavra amém. Para que a glória de Deus seja conhecida e a sua verdade estabelecida. E não apenas proclamada pela boca de dois eus. Mas a mesma verdade proclamada pela boca de um único nós. Glória a Deus. Amém? Isso é matemática. Sabia que isso é na matemática? Às vezes a gente acha que a reunião da igreja, nós fazemos uma matemática inversa à matemática de Deus. Porque Deus cresce não pela adição. O projeto de Deus cresce pela multiplicação. Glória a Deus. Amém? Deus não mandou somar. Porque quando você soma, você pode adicionar coisas de natureza distinta. Então não podemos ter uma reunião de vários eus em que cada eu diz uma coisa e revela um poder diferente, e aí não há nenhum amém, há muito poder reunido e nenhuma glória. Então não adianta ter uma reunião de muito poder, sendo que esse encontro não tem nenhuma glória. E às vezes a gente se reúne para buscar o poder, e não para ter a autoridade que só a glória de Deus tem. Amém, amado? Então a igreja não é instrumento do poder de Deus. A igreja é instrumento da glória de Deus, porque o ministério da igreja está na sua autoridade e não no seu poder. Então isso aqui não é um encontro de poder, isso aqui é um encontro de autoridade. Porque na medida em que todos temos o mesmo entendimento e dizemos amém, aquilo que é o sim de Deus, nós vamos ganhando autoridade e a glória de Deus vai sendo revelada. Deus não quer encher o mundo com poder, Deus quer encher o mundo com a sua glória. Isso é matemática, porque é o seguinte, quando você soma 1 mais 1 dá 2, que mais 1 dá 3, que mais 1 dá 4, ou 5, ou 6. Mas 1, 2, 1, 3, 1, 4 e 1, 5 pode ser novamente dividido de modo a voltar a ser 1. Então, 1 mais 1 é 5, de modo que 1 mais 1 é 5, que são 5 uns. Alguém entendeu o que eu estou falando? Não.
Então 5 é a soma de 5 uns, que continuam sendo o quê? Um cada um. Mas quando Deus opera, não é 1 mais 1, é 1 vezes 1. Que dá quanto? 1. Glória a Deus, meu irmão. Aleluia. Que vezes 1 dá quanto? 1 de novo, glória a Deus. De modo que no final da obra de Deus é um 1 multiplicado pelo quê? Por 1, que deu quanto? 1 na sua máxima potência. Glória a Deus, irmão. Aleluia. E se você tentar dividir um 1 que foi multiplicado pelo 1, ele nunca mais volta a ser um 1 de novo. Aleluia, amado. Então, quando minha vida está a serviço de potencializar aquilo que é a revelação de Deus na vida do outro, eu nunca mais volto a ser eu mesmo. Amém? Porque se eu tentar dividir agora o que foi 1 vezes 1, eles não voltam a ser 1 mais, eles voltam a ser meio, ou 1/3, ou 1/4, ou qualquer outra coisa que não é mais 1. Então, os nossos encontros impedem que a gente volte a ser nós mesmos de novo. Glória a Deus. Então, toda vez que o nós de Deus se encontra, ninguém mais é o eu que era antes. Aleluia, irmão. Posso ouvir um amém? Porque o final dessa reunião aqui é um só na sua máxima potência. Porque nós entramos aqui para potencializar um ao outro no seu conhecimento de Deus. E o final dessa conta aqui dá quanto? 1. Uma expressão ainda mais plena do que o 1 é. Amém? E é isso que Deus quer. Que a gente não saia daqui com o volume de 500, mas com a autoridade de ser 1 vezes 1, 500 vezes. Amém? Quem quer isso aqui? Eu quero 1 500 vezes. É isso que eu vim buscar aqui. Amém? Não a soma de 500 somados, que continuam sendo 1 cada um, mas a autoridade de sermos 1 500 vezes. Glória a Deus. Amém. Então, o que a gente quer aqui agora é aprofundar nesse entendimento que foi compartilhado a respeito da natureza da paternidade de Deus. E fazer isso num tempo bem curto para não atrasar o almoço, porque coisa que ninguém aprende nada com fome. Pode ser a maior revelação. Tanto que quando Deus falar com Elias, Deus veio falar com Elias e Deus falou para Elias, Elias, antes da gente conversar, seu mal é fome e sono. Então, primeiro você come e dorme, depois a gente conversa. Então, com sono e com fome, ninguém aprende. Glória a Deus, amado. Aleluia. Abra sua Bíblia, lá em Mateus, capítulo 16. Essa parte introdutória já está valendo dentro da mensagem. Você não precisa ficar preocupado com o tempo, não, tá bom? Já está contando. Lá em Mateus 16 diz assim: indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem o povo diz ser o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias e outros Jeremias ou alguns dos profetas. Mas vocês, continuou ele, quem vocês dizem que eu sou? Respondendo Simão Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne nem sangue que te revelaram isso, mas meu Pai que está nos céus. Também vos digo que tu és o Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus, o que ligares na terra será ligado nos céus, e o que desligares na terra será desligado nos céus. Então advertiu os discípulos de que a ninguém dissessem ser ele o Cristo. Amém. Esse texto aqui é bom porque a gente tem assim, uma percepção da Trindade operando em conjunto, né? E aquilo que é o papel, aquilo que é a revelação da identidade e natureza de Deus de maneira cooperativa, operando junto e produzindo o mesmo testemunho. 1 vezes 1 vezes 1. Um dando testemunho do outro e no fim é um só, né, na sua máxima potência. Então, é aí que a gente vai entendendo, né, como é que podem ser 3 e ao mesmo tempo ser um só. Porque não é uma soma, é uma potencialização, de modo que um potencializa a revelação do outro e o conhecimento do outro. E aí a gente vai entendendo isso numa unidade.
e não numa separação. Amém. E aí a gente ouviu bem profundamente aqui a respeito da natureza de Deus, sendo a sua natureza em amor. Deus é amor. Não há como conhecer a Deus fora do amor de Deus. A palavra de Deus diz que quem não conhece o amor não conhece a Deus. Então, eu posso conhecer a Deus no seu poder e isso não é conhecimento. Então, eu posso venerar, eu posso admirar, eu posso ser um devoto do poder de Deus, mas o poder de Deus não diz quem Ele é, diz do que Ele é capaz. E Deus não criou todas as coisas a partir do seu poder, Deus criou todas as coisas a partir da sua vontade. Bastaria perguntar para cada um de nós aqui, quanto do poder de Deus Ele usou para fazer tudo que Ele fez? Ninguém sabe. Então, o fato de Deus ser todo-poderoso não quer dizer que Deus queimou todo o poder dele para fazer tudo que está feito aí. Deus pode ter usado só um pedacinho do poder dele, amém? E, afinal de contas, às vezes não deu tanto trabalho assim fazer o que Deus fez. Então, ele não precisou de tanto poder. Porque, na verdade, Deus não fez as coisas a partir do seu poder. Deus fez todas as coisas a partir do conselho da sua vontade. Paulo diz isso aos Efésios. Então, foi a vontade de Deus que determinou a criação de todas as coisas. Então, ao criar todas as coisas, Deus não estava querendo fazer uma exibição do seu poder, mas dar a conhecer a sua vontade. Então, o que Deus queria produzir com toda a criação não era uma veneração do seu poder, e nem que o seu poder fosse admirado e temido, como foi dito aqui, mas que Deus pudesse ser conhecido. Então, o que Deus está querendo produzir é conhecimento e não devoção. E é importante a gente começar a entender a nossa identidade a partir daí. Que a nossa identidade não é devocional, a nossa identidade é uma identidade pautada em conhecimento, em revelação e não em devoção. É para que a natureza de Deus seja conhecida. E quando nós estamos falando de conhecida, não é reconhecida. Então, Deus não quer ser reconhecido no seu poder, mas Deus quer ser conhecido na sua natureza. Então, Deus quer dar a conhecer, Ele quer partilhar a sua natureza. Eu quero falar uma coisa aqui que, se você interpretar isso mal, ela pode até ser uma heresia. Por isso que se alguém falar isso aqui de outra forma, fora desse contexto, eu nego. Amém? Porque com outro espírito não foi o que eu disse, pode ter sido o que eu falei. Amém? Nem tudo que Deus falou é o que Ele disse. Amém, irmãos? Nem tudo que Deus falou é o que Ele disse. Tanto é que quando o diabo quer tentar a gente, usa uma coisa que Deus falou e que não é necessariamente o que Ele disse. Porque só é o que Deus disse aquilo que tem o espírito com o qual Ele disse. Amém? E não o som com o qual Ele falou. Glória a Deus, amado. Por isso que nem todo mundo que enxerga vê, nem todo mundo que escuta ouve. Consequentemente, nem todo mundo que fala diz. Deus não fala, Ele diz. Amém? Então, disse Deus. Então, aqui, partindo desse entendimento, quando a palavra de Deus diz que só Deus é bom, e Ele disse, deixa Deus ministrar o nosso coração aqui, e Ele disse que a vontade eterna de Deus, o que é a vontade de Deus? A vontade de Deus está revelada lá em Gênesis. A vontade de Deus qual foi? Lá no princípio, eu quero fazer uma família, eu quero fazer um ser que possa ser a expressão, o testemunho, a evidência, a manifestação de quem nós somos. E o que está motivando isso? O amor de Deus, a sua natureza, quem Ele é. Deus é amor. Não é o seu poder. Deus não está com crise de poder querendo ser admirado. Deus está com crise de pai, querendo ter família. Amém, mano? Porque quando Deus cria o homem na sua individualidade, inicialmente, Deus criou o homem uma relação, macho e fêmea. Então Deus criou uma pessoa. Mas ao fazer, Ele fez primeiro o homem. Deixou o homem ali meio sozinho. E aí a palavra de Deus diz assim, disse Deus, não é bom que o homem seja só. Ora, se Deus é bom, o que Deus está fazendo não é porque, às vezes a gente pensa, Deus falou, Deus não é bom que o homem seja só. Será que Deus errou? Ele chegou à conclusão que começou errado? Não. Deus não começou errado, porque Deus já tinha criado macho e fêmea, Ele já tinha criado uma relação. Só que na hora de formar, Ele formou o indivíduo homem primeiro, para que esse homem entendesse que ele nunca ia ser pleno sozinho. Glória a Deus, amado. Amém? Quem sabe Deus estava querendo dizer o que era o drama dele como Deus. Amém? Porque nem para Deus a solidão presta. Amém, mano? Amém?
Então Deus está mostrando que ele, como Deus, antes de ser o Deus, ele é o Pai. E a grande vontade do seu coração não é ser reconhecido no seu poder, mas é ser partilhado no seu amor. Eu posso dizer que é como se Deus estivesse assim, porque, aliás, afinal de contas, toda heresia, toda doutrina para ser boa, para ser boa o suficiente, toda doutrina, ela tem que ter material suficiente para ser uma péssima heresia. Amém? Uma doutrina não pode se garantir nela mesma. Então, eu estou dizendo uma coisa aqui que ela é meio perigosa, mas a gente tem que refletir. Quando Deus diz assim, não é bom que o homem seja só, e sendo Deus bom, e dizendo que Ele quer fazer alguém que seja a imagem de quem Ele é, então Ele está dizendo que Ele não é um Deus só, Ele é um Deus relação. Que a individualidade, a solidão, não prestou nem para Deus. Nem Deus, sendo Deus e todo-poderoso, quis ser só. Quis manter e celebrar a sua individualidade. Então, o que está movendo a criação? O que está movendo tudo? O desejo e a vontade de Deus de ser povo, de ser família. Por isso que quando ele vem chamar Abraão, ele não vem chamar Abraão para ser uma expressão de poder. Ele vem chamar Abraão para ser uma expressão da sua vontade. Ele diz, Abraão, através de você eu quero abençoar as famílias. Então o pensamento de Deus, é a vontade de Deus, é o Deus família, é o Deus comunhão, é o Deus relação. Amém, amados? É o Deus que rejeita a solidão do poder, mas que celebra a comunhão do amor. Então, é isso que gerou todas as coisas. Então, a natureza de Deus, que é o seu amor, é que está gerando. Isso quer dizer o seguinte, que essa é a semente da nossa identidade. Então, esse texto aqui começa a dizer para nós, e a gente começa a entender qual é a semente da nossa identidade. Jesus está perguntando, quem as pessoas dizem que eu sou? E a gente poderia perguntar para nós mesmos, e nós, quem dizemos que nós somos? Qual é o conceito que nós temos de nós mesmos? Amém? O que eu sou? Eu sou uma conclusão do que as outras pessoas dizem que eu sou uma conclusão de mim mesmo, ou eu sou aquilo que Deus revela que eu sou? Que tipo de entendimento nós precisamos buscar na nossa vida? O que define a nossa identidade? A expectativa de quem nós gostaríamos de ser ou a certeza de quem Deus diz que nós somos? O que Deus disse no início? Disse Deus, haja luz, haja revelação, haja entendimento. E o que Deus está querendo dizer? A minha vontade quer gerar filhos. Minha vontade não quer gerar devoção. Eu não quero ser conhecido, nem reconhecido, nem venerado no meu poder. Eu quero ser conhecido na minha natureza. Então essa é a essência. E aqui nesse texto a gente vai compreender alguns aspectos importantes da ação da Trindade, né? Do como é que a Trindade vai se comportando. Então, a partir desse entendimento de que Deus é amor, essa identidade revelada por Cristo Jesus, agora nós vamos trazer isso a uma condição de visibilidade. Como é que isso agora é traduzido? Já que Deus, na sua essência, sendo o amor, Ele quer dar visibilidade a isso, Ele dizendo, eu vou produzir uma imagem de quem nós somos. Essa é a vontade de Deus. Sabe qual é a vontade de Deus para todo mundo? É que todos os seus filhos sejam uma imagem visível de quem Ele é. Deus não tem outra vontade. Às vezes a gente gasta tempo demais na nossa vida. Deus, eu queria saber qual é a sua vontade para a minha vida. Eu caso com a loira ou com a morena? Pronto. Aí a mulher pinta o cabelo, você acha que casou errado. Já estragou tudo, não adianta. Deus, eu devo morar em Portugal ou no Brasil? Não, isso não é a vontade eterna de Deus para a nossa vida. A vontade eterna de Deus para a nossa vida é que até que eu resolva se eu moro em Portugal ou no Brasil, em qualquer lugar que eu esteja, eu seja uma expressão visível de quem Deus é, um filho de Deus. Se eu casei com a morena e agora fico doido para ela pintar o cabelo e virar a loira que eu sempre sonhei, interessa, enquanto ela não for a mulher que eu idealizei, eu sou na vida dela a expressão visível de quem Deus é. E a amo como um filho de Deus. Com ou sem cabelo. Glória a Deus, amado. Aleluia. Essa é a vontade de Deus. A vontade de Deus não é definir sua situação. A vontade de Deus é deixar clara a nossa condição como filhos de Deus. Quando Paulo entendeu isso, ele diz, agora eu sou um homem completo. Rico ou pobre, saudável ou doente,
perto ou longe. O salmista também entendeu isso. No Salmo 139 ele diz, agora que eu entendo, agora que eu tive conhecimento, que foi a vontade, não o poder, a vontade de Deus que me fez, eu sou uma expressão dessa vontade, estou em harmonia com essa vontade, eu não quero outra coisa para a minha vida, eu quero conhecimento do caminho eterno, o caminho que vem da eternidade e que me orienta, que faz com que eu possa estar harmonizado com a vontade eterna, e a vontade eterna é que eu seja um filho de Deus. Então agora não tem alto nem baixo, não tem fácil nem difícil, não tem claro nem escuro, não tem perto nem longe, eu posso estar longe, posso estar perto, posso estar alto, posso estar baixo, pode estar fácil, pode estar difícil, posso estar animado, posso estar abatido, eu posso estar na minha mais profunda depressão, ou posso estar no meu estado de êxtase completo. Mas agora eu sei de uma coisa, é o que faz a minha vida ter sentido. A vontade de Deus me fez, Ele me entreteceu com a sua própria mão. Eu fui tecido pela mão de Deus. Eu fui tecido pela mão de Deus, para ser uma expressão visível de quem Ele é. O amor de Deus. Essa é a vontade de Deus, que o amor dele pudesse ser conhecido através da sua família. Foi para isso que Ele chamou Abraão. Tanto que quando Ele chama Abraão, o testemunho de fé para Abraão é, eu te farei pai. Então qual é a vontade de Deus? É que o pai seja conhecido. Não o Deus venerado, mas o pai conhecido. Então, já para que você seja uma imagem de quem eu sou, eu vou te fazer pai de família, de muitos filhos. De modo que em ti serão benditas todas as famílias da terra. Se Deus tivesse dito em ti serão benditos todos os indivíduos, as famílias estariam incluídas. Falar que todos os indivíduos da terra seriam benditos através de Abraão, as famílias estariam incluídas. Mas Deus não está abençoando todos os indivíduos. Deus não está abençoando as individualidades nos seus desejos individuais. Deus está abençoando as relações. Então, quando Deus diz, em ti serão benditas todas as famílias, Ele excluiu os indivíduos. Não há bênção para o indivíduo, só a bênção de Deus para a relação, para a família. Só aquilo que contempla a relação, só aquilo que contempla o conhecimento do amor de Deus nas relações. Então, Deus Ele é o Deus de todo mundo, mas Ele é o Pai das relações. Deus só pode ser conhecido na sua vontade dentro de uma relação de amor. Por isso que Deus só pode ser revelado onde estiverem 2 ou 3 vivendo em amor. Fora dessa relação não há conhecimento de Deus. Então, esse é o amor de Deus, fazendo tudo isso. Então, o amor de Deus, vamos deixar o Espírito de Deus ministrar o nosso coração aqui de novo com uma referência meio da geometria, né? Para que a gente tenha uma plataforma, para que a gente tenha uma base, nós precisamos ter pelo menos 3 pontos. Talvez é por isso que o povo começou a pregar a mensagem em 3 pontos. Porque eu preciso ter uma referência, eu preciso ter uma direção, um movimento, e eu preciso ter uma plataforma, uma base. Por 3 pontos sempre passa um plano. Por isso que uma mesa de 4 pontos de pés pode balançar, mas um suporte de 3 pontos não balança, porque de 3 pontos sempre passa um plano. Então ele se apoia em qualquer superfície. Já isso aqui não se apoia em qualquer superfície. Talvez é por isso também que o povo fala que a partir de 3 já é formação de quadrilha. E eu acho que foi o que o diabo pensou. O diabo pensou que ele podia ser um 4º elemento para expandir a trindade. Deus disse, não tem um 4º elemento. Existe uma expressão de um dos elementos. Um dos elementos vai se tornar uma expressão visível, então continua sendo 3. Glória a Deus, amado. Amém. Então nós temos uma referência. Qual é a referência? Qual é a referência? O amor de Deus. O amor de Deus. O amor de Deus é a referência. Esse é o absoluto. É a vontade, é a natureza. Então, tudo aquilo que não está correspondendo, harmonizado com a natureza de Deus, está em rebeldia com a sua vontade. Por isso, pecado não é fazer uma coisa certa ou errada. Pecado é estar desarmonizado com o amor. Aquilo que não é de amor é pecado. Então, pecado não é quando eu faço uma coisa errada. Pecado é principalmente quando eu faço uma coisa certa pensando que isso pode me trazer algum tipo de benefício. Fazer a coisa certa por interesse é o pior de todos os pecados. Porque às vezes eu posso fazer uma coisa errada por ignorância. E Deus não leva em conta os tempos do quê? Da ignorância. Deus não leva em conta os nossos erros. Mas Deus tem problema com o nosso pecado. Deus não tem problema quando a gente faz uma coisa errada. Mas Deus tem muito problema com a gente quando a gente pensa que através do certo eu vou ter algum tipo de vantagem. Amém, irmãos? Orar por interesse, dar dízimo por interesse, louvar por interesse,
é mais pecado do que não louvar, não dar dízimo e não orar. Amém, irmãos? Porque louvar por interesse, dar dízimo por interesse, cantar por interesse, fazer qualquer coisa por interesse é dizer que Deus é corruptível. E que as coisas, ele não está firme na sua vontade, mas ele pode ser corrompido no seu poder. Sabe por que Deus não pode ser corrompido no seu poder? Porque ele está firme na sua vontade. Por isso Deus não trata alguém melhor porque fez a coisa certa, e por isso ele não trata ninguém pior porque fez a coisa errada, porque Deus é amor. Então essa referência é absoluta. Esse é o absoluto de Deus, esse é o subjetivo absoluto. Então o que tem que ser o subjetivo absoluto da nossa vida? O amor. O amor é a minha referência absoluta. Então o amor não é o que eu sinto. O amor não é o que eu desejo. O amor é a minha vontade. E a vontade baseada no conhecimento que eu tenho de que é de amor que foi feito. Então, amor não é onde eu me apoio. Eu não estou aqui me contando com o amor de Deus. Eu estou aqui buscando conhecer esse amor. Entender que o amor é a substância da qual eu sou feito. Então, eu não quero amar para me dar bem. Eu quero amar porque eu não sei ser de outro jeito. Qual é a maior mentira que o diabo pode pregar para a gente? Faz a coisa certa para ficar bom. Porque quem faz a coisa certa para ficar bom já está fazendo a coisa certa por interesse. Isso aí já não é bom mais. Então nós não temos que fazer a coisa certa para isso aqui ficar bom. Nós fazemos o bem porque nós não sabemos ser de outro jeito. Glória a Deus, amado. Amém? Por quê? Porque amor é a minha origem. Eu nasci de amor. Amor é o meu pai. Então o que o diabo fez com a gente? O diabo conservou em nós a ideia de Deus e tirou de nós a ideia de quê? De pai. Então o diabo não tirou Deus da nossa vida, ele só colocou Deus no fim. Então agora Deus se tornou a pior de todas as nossas obsessões. Porque eu faço todas as coisas para converter Deus e não porque eu conheço o pai. Então, às vezes, eu tenho muita devoção porque eu estou querendo converter o poder de Deus à minha vontade. Sendo que, se eu conhecesse o Pai, o meu poder dado por Deus estaria convertido à sua vontade. Amém, amado? Então, o Evangelho não é para que eu converta o poder de Deus à minha vontade. O Evangelho é para que o meu poder dado por Deus esteja convertido à sua vontade. E a sua vontade é que o seu amor seja conhecido. Então, o amor é a minha referência, o quê? Absoluta. Glória a Deus. Amém, amado? Amém? Por isso que contrário de amor, deixa Deus ministrar o seu coração, contrário de amor não é ódio. Contrário de amor é gostar muito. Então, cuidado com aquilo de que você gosta muito. Porque muito provavelmente aquilo que você gosta muito não é aquilo que você, de fato, ama. Porque eu gosto muito daquilo que me dá prazer. E responde ao meu poder, à minha carência. Por isso que a raiva não vem da minha indiferença. A indiferença não tem raiva. Eu só sinto raiva daquilo que eu gosto muito. Na medida em que aquilo que eu gosto muito não se comporta da forma como eu gosto. Então a minha raiva e a minha amargura vem de ter gostado muito, amém, amado? E nunca ter amado. Porque o gostar muito está pautado no meu senso objetivo. Eu gosto daquilo que eu vejo. Eu amo porque eu conheço. Glória a Deus. Amém, mano? Aleluia. Então, gostar quer admirar, venerar. Então, às vezes, as pessoas se casam porque gostam e veneram. E na medida em que a pessoa não se comporta mais da forma como eu gosto, eu sinto tanta raiva ou mais do que um dia eu gostei. Simplesmente porque isso não atende a minha expectativa. E a expectativa está pautada no que eu venero, no que eu admiro. A expectativa está pautada numa relação de poder e não de conhecimento.
Então é porque eu conheço que eu amo. E é porque eu amo que eu quero conhecer mais. Então, a partir do momento que eu conheço o amor de Deus, eu amo. E é na medida em que eu conheço esse amor, eu quero prosseguir em conhecer esse amor, amando mais profundamente. Apesar de não gostar muitas vezes do que eu estou vendo. Glória a Deus, amado. Aleluia. Então é um ato de vontade, em que eu vou segurando o meu poder, inclusive o poder de ficar livre daquilo que eu não gosto, em favor de cumprir uma vontade e conhecer aquilo que eu de fato amo. Então Deus quer que a gente ame as pessoas, que conheçamos as pessoas como elas precisam ser conhecidas e que a gente liberte as pessoas das nossas expectativas. Então as pessoas têm que ser libertas das nossas expectativas e a gente precisa parar de ter uma relação de poder com as pessoas em cima da nossa expectativa, tentando ter controle sobre elas para que elas se comportem da forma como a gente gostaria. Glória a Deus, amém. Aleluia. E por que isso? Porque o amor é a referência. E ele é absoluto, ele não muda. Então, santidade é não mudar. Glória a Deus. Amém? Santidade é um esforço de não mudança. Eu amo e continuo amando. E não vou mudar nesse amor, porque isso é um absoluto. Então, para construir, para edificar algo, nós temos uma referência. O amor do Pai. Aí o amor do Pai faz um movimento. Ele se movimenta numa direção, a graça do Filho. Então agora eu tenho o segundo ponto da nossa plataforma construtiva. Então como é que o nosso entendimento vai sendo construído? Eu tenho uma referência absoluta, é o amor do Pai. Então eu não tenho que amar a Lana do jeito que eu gosto. E nem do jeito que eu devo. Mas eu vou amar a Lana na forma como eu posso. E a forma como eu posso é a forma que Deus diz que eu posso amar. Então eu não vou amar a Lana porque é necessário, nem porque é importante, mas porque isso é essencial. Eu não vou amar vocês porque isso é necessário, nem porque isso é importante, mas porque isso é essencial. Se a gente não amar uns aos outros, então nós não somos quem nós podemos ser como filho de Deus. Nós estamos abdicando mão de ser uma evidência, de uma referência absoluta. Então, o que é pecado? É não amar. Toda vez que eu não estou amando, eu estou pecando. Porque eu estou agindo em meu próprio benefício e proveito. Eu estou revelando a minha rebeldia. Então, eu posso errar, mas não preciso pecar. Amém? Se eu errei por ignorância, mas tendo algum conhecimento, eu não posso pecar. Eu tenho conhecimento do amor de Deus, eu não posso continuar pecando. Por isso que quem conhece o amor de Deus não continua pecando. Então eu não vou me prostituir, porque ficar com a prostituta pode me mandar para o inferno. Eu não vou me prostituir, porque agora ela é minha irmã. Ela é minha irmã. Como é que eu vou me deitar com a prostituta? Ela é minha irmã. Eu conheço Deus nela. E ela só pode conhecer Deus em mim. Então, agora acabou. Porque agora não é nem proibido. É impossível. Glória a Deus, amém. Aleluia, irmão. Amém. Deitar com a prostituta, eu estou mentindo contra a minha própria identidade. Eu sou uma fraude para mim mesmo. Amém? Eu estou negando a ela o conhecimento. E se eu negar ao outro o conhecimento de Deus através de mim, porque às vezes a gente acha, aquele que me negar, a gente acha que é negar Deus, né? Não, mano, é negar conhecimento de Deus ao outro. Porque Jesus mesmo, Pedro nunca negou. Porque ninguém é besta de negar a Deus, entendeu? Então, quando vieram dar o arroxo em Jesus, por Jesus, Pedro estava disposto a morrer, porque Jesus representava Deus. Mas ainda não representava o Pai. Porque quando a irmã dele veio perguntar se ele conhecia Jesus, ele negou à irmã o conhecimento que ele tinha. E isso é negar a Deus. É quando eu nego ao outro a possibilidade de conhecer Deus através de mim. Porque às vezes você não está negando Deus, mas está negando ao outro o conhecimento de Deus através de você. E aí essa pessoa vai ficar sem sua referência absoluta. Amém? Então essa referência absoluta produz o quê? Uma evidência. Então eu tenho uma referência subjetiva absoluta, que é o amor de Deus. O amor de Deus é um invisível, que agora vai se tornar visível através do quê? Da graça.
Então, Cristo vem como Filho de Deus para encarnar, para dar materialidade, para dizer, então, como é que o amor é, e o que ele faz, como é que ele se comporta. Então, o amor, não, apesar dele ser uma referência subjetiva, agora ele é uma evidência objetiva. Então, a graça é a evidência objetiva de que o amor é como referência subjetiva. Agora, o amor ganhou sua expressão materializada, que é Cristo. Jesus, o Cristo. Então, quem é o filho do amor? A graça. E quem é a graça? Cristo. Esse é o nome pelo qual nós devemos ser salvos. Esse é o nome que salvou até Jesus. Vou explicar. Porque Jesus é o Filho do homem. Amém, amados? E esse Filho do homem mostra o caminho da salvação de todo homem. E o caminho da salvação de todo homem é se submeter à vontade do Pai, de ser o Cristo do Pai em favor dos seus irmãos. Então, na medida em que Jesus assumiu a cruz de ser o Cristo, e ele não tentou salvar Jesus, mas ele se submeteu à vontade de Deus de ser o Cristo de Deus em favor dos seus irmãos, ele salvou a todos, inclusive ele mesmo, mas ele só salvou ele mesmo porque ele primeiro salvou seus irmãos. Glória a Deus, amado. Porque se Jesus não vai para a cruz para ser o Cristo, é porque ele estava dominado de um espírito anticristo. Por isso que o capeta ficou rondando Jesus o tempo todo, sugerindo Jesus para salvar quem? Ele mesmo. Porque se Jesus se mete a salvar a ele mesmo, ele já não era mais o Cristo. Por isso que o nosso Salvador não é Jesus. O nosso Salvador é Jesus, o Cristo, porque o nome dele é Cristo. Esse é o nome pelo qual todos devemos ser salvos, inclusive Jesus. Então Jesus vem nos salvar porque ele materializa, ele evidencia, ele encarna o que é ser um filho de Deus. E sabe o que é ser um filho de Deus? É ser Cristo em favor da família que na eternidade Deus quis gerar. Por isso que ele é o unigênito, o filho único. Só ele tem essa genética, mas como a vontade de Deus era formar um povo, ele vem carregando e respeitando e se submetendo à vontade invisível do Pai, porque é dela que ele foi gerado, do amor. Então ele vem para encarnar essa vontade e dar a vida em favor dos seus irmãos, porque ele sabia que a vontade do Pai é que ele, sendo o único, desse a vida para se tornar primeiro de muitos irmãos. Glória a Deus, amado. Então o Cristo de Deus, que era único, deu a vida para ser primeiro de muitos. E aí, Jesus é o nosso Salvador, não pelo que ele faz por nós. Jesus é o nosso Salvador porque fazendo por nós o que nós não podíamos fazer, que era dar a vida e oferecer sangue inocente para perdão dos pecados, em perdoando os nossos pecados, ele nos reconcilia com a vontade de Deus. Então, agora que os nossos pecados foram perdoados, e de onde vieram os nossos pecados? De virar as costas à vontade de Deus. E qual era a vontade de Deus? É que nós fôssemos a encarnação e a expressão visível do seu amor. Mas nós não quisemos amar, nós quisemos satisfazer os apetites do nosso ventre. Nós achamos que a vida estava na satisfação dos nossos desejos e não no conhecimento da vontade de Deus. Amém, amado? Nós recusamos a vontade de Deus para satisfazer nossos desejos. E aí a gente se perdeu. Nós estávamos perdidos. Perdição não é estar fazendo um punhado de coisa errada. Perdição é porque nós perdemos o sentido da vida. E o sentido da vida não era cada um satisfazer os desejos de cada eu que está aqui. Mas o sentido da vida era conhecer o amor do Pai. Então o diabo não tirou Deus da nossa vida, ele só colocou Deus no fim. E quando ele colocou Deus no fim, nós ficamos órfãos. Nós perdemos a noção de origem. Por isso que Cristo não é o caminho que leva a Deus. A gente está tão obcecado em ser salvo no futuro, a gente está tão obcecado em ir para o céu, que a gente lê aquele versículo lá, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. A gente acha que Jesus é o caminho para Deus. Jesus não é o caminho para Deus. Ninguém precisa de Jesus para chegar em Deus. Sabe por quê? Porque Deus é onipresente. Deus é um chegado. Deus é tão chegado que ninguém precisa de nada para chegar nele, porque ele está perto até de quem não quer que ele esteja. Aliás, a grande desgraça de Satanás é porque ele faz de tudo para ficar longe
E a desgraça dele é que Deus está perto, vendo o que ele está fazendo aí. Porque Deus está perto é que ele é o capeta. Porque se Deus estivesse longe, ele era só um louco. Entendeu? Então, essa onipresença perturba, sem conhecimento. Então, Jesus não é para me levar para perto de Deus, porque ninguém precisava de Cristo para chegar perto, de Jesus para chegar perto. Mas nós precisamos de Cristo para ficarmos próximos de quem o Pai é e de quem o Pai nos fez para ser. Glória a Deus, amado. Por isso que ninguém vai conhecer quem é o Pai se não tiver a mente de Cristo. Então, Cristo é o caminho que nos leva ao conhecimento de que fomos feitos da vontade de um Pai e não do poder de um Deus. O diabo não conhece a Cristo, não anda com Cristo e, no entanto, sabe quem é Deus melhor do que nós. Entendeu? E quando Deus vem conversar com o diabo, ele se conversa de pertinho. Está entendendo? Deus chama o diabo para conversar. Ó. Sim ou não? De vez em quando eles têm altos papos lá. Entendeu? E, no entanto, ele não conhece. Ele sabe quem é Deus, venera a Deus, teme a Deus, mas não conhece o Pai. Sabe do poder que Deus tem, mas nunca soube nada da sua vontade. Está perto dele mais do que nós, mas não é íntimo dele porque não o conhece. Então, Cristo revela o caminho para o Pai. Porque se nós não percorrermos o caminho de Cristo, nós não vamos conhecer de onde é que nós viemos. Glória a Deus, amado. Porque só tem um jeito da gente conhecer de onde nós viemos, é se nós encarnarmos a mente de ser um Cristo. Então, Cristo é o nome que ele recebeu na eternidade. Deus o gerou e disse, tu és o meu Cristo. O que quer dizer isso? Você está assinalado, ungido, marcado para ser a oferta em favor dos seus irmãos. Você é a expressão visível de que o amor é, e o amor é oferta. O amor é doação. O amor é entrega. O amor é sacrifício. Então, sabe como é que o amor se comporta? Doando. Sabe como é que o amor se revela? Sacrificando. Então, a fé não é para que eu converta Deus. A fé não é para que eu receba de Deus. A fé é o conhecimento do que Deus me ofertou para me educar a viver uma vida de oferta. Então, a fé é para que eu me entregue aos irmãos do mesmo jeito que Cristo se entregou por mim. Amém, amado? Então, a fé não me aproxima de Deus para que eu receba mais do seu poder. A fé me aproxima das pessoas para que eu revele melhor a sua vontade. E qual é a vontade de Deus? Que eu seja Cristo. Que todos tenhamos mente de Cristo. Por isso que é Cristo em nós a esperança da glória. Por isso que ele nos deu a mente de ser Cristo. Glória a Deus, amado. Então, todo filho de Deus tem um único nome. Qual é o nome de todo filho de Deus? Cristo. Por isso que ele diz, tudo que vocês pedirem em meu nome, meu Pai fará. E a gente acha que orar em nome de Jesus é uma chancela. A gente acha que pode pedir o que quiser, desde que no final da oração a gente fala assim, em nome de Jesus, amém. E aí Deus vai fazer, não, amado, não é assim não. Então eu vou te explicar. Da próxima vez você pega uma oração, escreve ela. Lê essa oração umas 10 vezes. Se depois de ler essa oração 10 vezes você perceber que não tem nada ali que você está pedindo em seu próprio interesse, movido de algum tipo de cobiça ou carência, mas tudo que você está pedindo ali é para que o amor de Deus seja melhor conhecido dos seus irmãos através de você, você diz assim, essa é uma oração que um Cristo faria. Então, em nome do Cristo, amém. Porque eu estou dizendo amém ao sim de Cristo. É Cristo pedindo através. Então, a fé não é para eu pedir por mim. A fé é para que eu peça que através de mim, Cristo se revele. Que a graça de Deus seja em mim. Que eu seja a encarnação, que eu seja uma materialização desse amor. Então eu sou a graça de Cristo revelada. Glória a Deus, amado. Em nome de Jesus. Por isso nós somos o corpo de Cristo. Ele reparte o seu corpo, ele dá o seu corpo. Ele disse, se ninguém comer do meu corpo, não tem parte comigo. Quem que ele estava dando, amado? Nós.
Nós com ele conosco, é ele e nós. Então, quando ele repartiu quem? Nós. Que corpo ele estava partindo e oferecendo? O nosso, que é fácil achar. Ó, esse é o corpo de Cristo. Não, esse é também o meu corpo, que é dado por amor de você, meu irmão. Porque nós somos um nós com Cristo. Não é ele fazendo uma oferta da qual eu não participo. Eu não estou aqui para dar testemunho da oferta de Jesus. Eu estou aqui para dar testemunho da oferta de Cristo, que ela é consumada em nós e através de nós. Ele continua ofertando, por isso que Paulo fala, eu sofro pela igreja, para completar no meu próprio corpo as dores e os sofrimentos de Cristo em favor do seu povo. Então, quando você coloca uma coisa na mão, presta atenção, tem um povo lá no Brasil, não sei se aqui também tem essas coisas, eles compram um carro novo e pedem para a gente ungir. Aí os irmãos vêm lá e falam assim, pastor, dá para o senhor ungir para o meu carro, ungir minha casa? Eu falo, não tem problema não. Você tem certeza? Vê lá o que você está pedindo. Porque eu vou te explicar uma coisa antes da gente ungir esse carrinho seu. Porque às vezes os caras vêm pedir para ungir o carro, achando que agora que o carro está ungido, ele anda até sem combustível, ladrão não rouba, entendeu? O motor não estraga, pneu não acaba. Eu acho que é isso que eles estão querendo. Uma carruagem de fogo. Eu falo, irmão, deixa eu te explicar uma coisa. Carro ungido é o seguinte, se um ladrão roubar ele, o carro capota, dá perda total, acaba tudo e o ladrão não morre. Que ele estava num carro ungido, vai dar tempo de você visitar ele, falar do amor e dizer para ele que aquele carro não importa. O que importa mesmo é que naquele furto vocês tiveram a oportunidade de se encontrar e você poder manifestar o amor do Pai por ele. Porque Jesus tem uma mania feia. Jesus tem uma mania feia. Tudo que você põe na mão dele, ele dá graça e reparte. Acabou, meu irmão. Ah, pastor, eu queria entregar meu marido para Jesus. Eu vou te falar uma coisa. Às vezes você está querendo um marido religioso, crente, mas você não está querendo um marido espiritual, porque eu vou te falar uma coisa. Um marido espiritual que encontrou Cristo, você nunca mais vai poder chamar ele de meu marido, porque agora ele é nosso marido. Uma mulher espiritual, uma mulher religiosa, você vai lá em qualquer religião e consagra ela a você. E pede para o seu Deus manter ela como sua mulher. Mas se você ensinar para sua mulher, ou alguém cair na besteira de ensinar para sua mulher que ela é filha do nosso pai, essa mulher você nunca mais vai poder chamar ela de minha mulher, porque ela é nossa mulher. Seus filhos você nunca vai poder chamar mais de meus filhos. Eles serão nossos. Porque eles são filhos do nosso Pai para cumprir um único propósito, que é ver a graça de Deus revelada. A graça é para que o amor seja revelado. A graça é a forma como o amor se comporta. Então a graça nos salva educando a viver. Então a graça não é um benefício que nos garante para a eternidade. A graça é um conhecimento que torna a nossa vida eficaz na terra. Então nós somos predestinados em amor e graça, e às vezes esse tema da predestinação é confuso e problemático, porque o povo associou a predestinação a uma salvação futura, e não ao destino que todo filho de Deus cumpre na terra. Nós fomos predestinados a, na terra, sermos revelação e manifestação desse amor, encarnando a graça. O conceito clássico de graça é... O que é conceito clássico de graça? Qual é o conceito clássico de graça? Todo mundo sabe aqui. Não. Favor não merecido. Mas presta atenção. Se a gente entender mal esse conceito, isso aí pode ser um conceito demoníaco, satânico. Porque graça não é um favor imerecido. Vou explicar por quê. Presta atenção. A Bíblia diz que em Cristo tudo subsiste. Tudo que está aí, até os anjos e os demônios, até os demônios só existem com o único propósito, para que Cristo, a vontade eterna de Deus, Cristo, aquilo que é a expressão do seu amor materializada na vida de um filho, uma família, e um filho que possa ser o quê? Multiplicado. Então, presta atenção. Tudo subsiste em Cristo. Isso quer dizer o seguinte,
que até os demônios, para existirem, dependem de Cristo. Isso quer dizer o seguinte, que Satanás, para continuar existindo, come na mão de Jesus, de Cristo. Então o diabo vive de favor e não faz nada para merecer. Então o diabo está recebendo um favor imerecido, que não é graça. Porque na medida em que só Deus é, todo o resto vive de quê? Favor. Amém, amém? E o diabo desfruta da graça? Não, ele está recebendo um favor que ele não merece. Porque graça não é um favor, graça é o favor. Porque a graça não é um favor feito na medida da minha necessidade. Graça é o favor de Deus na transmissão do seu conhecimento. Então a graça não foi um favor que Deus me fez em cima da minha necessidade. Porque se eu continuar achando que graça é um favor que eu não mereço, Deus vai ficar exatamente do tamanho da minha necessidade. E eu vou me relacionar com Deus por conveniência do que é necessário, do que é importante, e não no conhecimento do que é essencial. Então a graça não apenas fez um favor, mas graça fez o favor de me comunicar a virtude e me tornar a pessoa que eu não era. Então Deus transmitiu a nós sua natureza, e não apenas nos concedeu seus benefícios. Então não estou vivendo os benefícios de Deus, porque agora eu comungo a sua natureza. E isso é a graça. De modo que a graça não me ilumina a respeito dos benefícios que eu posso continuar recebendo. A graça me ilumina a respeito das virtudes que eu posso materializar. Então a fé e as promessas de Deus, não são para alimentar a expectativa do que eu posso receber. As promessas de Deus são para alimentar a convicção do que eu tenho para oferecer. Por isso a graça me salva educando a viver. A graça é para que eu seja educado no meu entendimento a respeito do que o amor é. Então a referência, que é o amor, encontra uma evidência, que é a graça. Porque agora eu sou a evidência do que o amor é. Porque naquilo que eu faço, o amor é revelado. De modo que quem vê um filho da graça, conhece o Pai de amor. A graça é para que as realidades invisíveis de Deus sejam tornadas visíveis. Glória a Deus, amado. Então é o conhecimento do que eu tenho para oferecer. É aquilo que eu sacrifico e não aquilo que eu reivindico. Então, já que eu sou uma expressão do amor, portanto, eu sou uma manifestação visível da graça como corpo de Cristo, eu não estou a reivindicar das pessoas qualquer coisa, mas eu estou sempre a oferecer para elas o que eu tenho. Elas estão livres das minhas expectativas. Amém? Para concluir, nós temos uma referência, porque nós estamos no horário ainda, né? Se eu acabar aqui até 12h15, ou 17. Então eu tenho uma referência, uma evidência, e isso gera uma consciência, que é a comunhão do Espírito. Então é o amor do Pai, a graça do Filho, na comunhão do Espírito. De modo que essa referência do amor tem que gerar uma referência, uma evidência visível da graça, mas isso tem que se transformar numa cultura de vida. Então a igreja é agora a obra do Espírito Santo, de modo que aquilo que era único em Cristo seja comum de todos os seus filhos. Então o Espírito testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus, tanto quanto Cristo é. Então o caminho da salvação não é ficar venerando, viver uma devoção interminável de gratidão pelo que Deus fez por nós. Mas a salvação é o caminho do conhecimento do que Deus quer fazer em e através de nós. De modo que agora nós temos comunhão com o Pai e uns com os outros. De modo que agora a nossa relação é uma relação de esperança. Uma vez que eu conheço o amor e sou uma expressão da graça, esse conhecimento de fé, essa consciência do que o amor é, me livra do desespero, de modo que qualquer frustração da minha expectativa não me leva ao desânimo. Eu não desanimo por nada, porque agora eu conheço todo mundo na forma como o Espírito revela, e não na forma como os meus olhos percebem. De modo que agora em Cristo todos morreram. E aqueles que agora vivem não vivem mais para si mesmos, mas vivem para ser instrumento de reconciliação. De modo que nós não conhecemos mais ninguém segundo a carne, porque nós temos uma cultura de amor. Nós temos uma referência de amor, nós temos uma prática de amor,
e nós somos uma cultura de amor. Nós somos um povo formado de amor. E não um amontoado de indivíduos que foram amados. Mas nós somos uma cultura de um povo que ama. Então nós não estamos aqui para venerar a Deus na nossa gratidão, porque nós fomos amados. Mas nós estamos aqui para fortalecermos uns aos outros, potencializarmos uns aos outros, uma cultura onde todos amam como Deus nos amou. Então é para que a igreja seja uma cultura de amor. Amém, amados? E não um culto do amor. Amém? Nós não temos que passar o resto da vida agradecendo a forma como Deus nos amou. Mas nós temos que passar o resto da vida assumindo o compromisso de amar tanto quanto Ele nos amou. Porque agora o Espírito que dizia para Cristo, e o Espírito dizendo a Cristo, tu és o meu filho, é o mesmo Espírito que agora diz a nós. E Ele, na sua angústia, sofrendo dores profundas, com muitas questões no coração, Ele diz, mas o que eu vou fazer? Que o Senhor me poupe dessa hora, que o Senhor me poupe do meu sofrimento, que o Senhor me poupe das minhas questões, de maneira nenhuma. Eu vou pedir que o Senhor materialize a tua vontade através de mim, porque foi para essa hora que eu vim, para que as pessoas possam amar como nós fomos amados por ti. Então eu quero amar, foi para essa hora que eu vim, para amar como o Senhor ama, e entregar o meu espírito em favor de muitos. E quando Ele faz essa entrega, agora, Ele nos mostrou o caminho da salvação, é que cada um também tome a sua cruz em favor dos seus irmãos. Que a gente não fique aqui e bêbado de tanto dizer o quanto Deus nos amou, mas que a gente fique aqui perturbado e angustiado e sofrendo para querer amar tanto quanto Ele nos amou. Porque agora o Espírito transformou uma referência, que era uma evidência, numa cultura. Agora, um Deus invisível, que tinha um filho único, tem uma família. E toda a família de Deus ama como Deus ama. Toda a família de Deus quer amar quanto Deus ama. Por isso essa família nunca perde a esperança. O amor, a fé e a esperança. O amor é a nossa referência, a fé é a consciência dessa graça e a esperança é a cultura de quem crê nesse amor. De modo que não interessa o que as pessoas fazem, não interessa o que a vida nos oferece. Nós não perdemos a esperança, nós não desanimamos. Ainda que as nossas expectativas sejam todas frustradas, e certamente serão, a gente não desanima. Porque nós pertencemos a uma cultura de amor. Somos todos Cristo, somos o seu corpo. Cremos na igreja. A igreja não é uma expectativa. A igreja não tem que sofrer o dano das nossas expectativas. Ela pode ser simplesmente o ambiente da nossa cultura. A igreja tem que ser uma cultura de amor. E não uma religião que carrega nossas expectativas religiosas de continuar, que Deus continue nos abençoando como a gente gostaria de ser abençoado. Não, amados, a igreja não é uma religião. A igreja é a cultura da verdadeira espiritualidade. A igreja é a salvação para o mundo, porque ela é o corpo visível de Cristo. Sem a igreja, o mundo não pode conhecer Deus. Mas enquanto nós somos uma religião que faz defesa do seu direito de ser melhor tratado por Deus, nós não somos a cultura do amor. Nós não somos a cultura do amor. Nós não temos o Espírito de Cristo. Cristo não veio aqui para estabelecer uma religião mais correta do que as outras. Cristo não veio nos ensinar a ser melhores religiosos do que os outros. Cristo veio nos ensinar como é ser um homem espiritual. E um homem espiritual é aquele que transforma todo o conhecimento que ele tem do amor de Deus numa evidência e numa cultura. Nós somos a evidência e trabalhamos para formar uma cultura, para gerar filhos desse amor. Filhos desse amor. Pessoas que não aderiram à nossa religião, mas foram gerados do nosso amor. Amém? Nós não queremos devotos de Deus. O mundo não vai ser consertado se nós tivermos mais pessoas se devotando a Deus. Mas o mundo pode ser cheio da glória de Deus se nós tivermos mais pessoas que conhecem o Pai. E por isso que amam uns aos outros como irmãos. Amém? É para que o Pai seja conhecido. E sem Cristo não há conhecimento do Pai, não há verdade, não há vida. E a vida está na comunhão. Glória a Deus.